Então, assim, e de novo reforçando, não é só o pai ir junto, ele tem que participar, tem que perguntar as coisas. E aí a mãe. Porque acontece muito assim às vezes, né? Eu falo que eu converso com outros homens também. A, o homem não é do homem, isso é da humanidade, né? A gente não sabe tudo. E tem coisas, sabe quando você estuda muito uma coisa e para você virar óbvio aquilo? E para você e para todo mundo que estuda aquilo é um negócio óbvio. E aí se chega alguém que não faz parte daquele nicho, daquele núcleo, que pergunta a mesma coisa, chega a quase dar vergonha, né? Você fala assim, meu, como tá perguntando isso? É a coisa mais óbvia. Como assim? E aí tinha um monte de palavra que eu falava assim, meu, o que que é isso? Né? Aí o tal do puerpério, por exemplo, né? Puerpério, fala assim, mano, o que será que é puerpério? Deve ser uma doença que dá em algum lugar aí, porque vai saber Deus o que é esse tal do puerpério. E puerpério é o quê, simplesmente? É o pós-parto, é o É. período ali do resguardo dos 45 dias, né? Aí depois chega lá e fala assim, não, é depois que nasce, né? É a fase depois que nasce. Ah, tá, não, beleza, né? Mas por que tem que falar difícil assim às vezes, né? Mas mesmo assim, se você vai ali escutar alguém falando e fala sobre esse termo, às vezes você já faz, já conhece. Em relação a alguns problemas que pode acontecer, mas em relação à parte normal. E aí, de novo, é relacionado à comunicação. Então, como que é o seu relacionamento e como é a sua comunicação? Quando o casal se conhece nesse sentido, tudo fica mais fácil. E aí eu sentia isso da Vanessa porque ela tentava facilitar para mim, para que eu participasse. Agora imagina se a Vanessa estuda tudo sozinha, já desde antes, e chega para mim falando um monte de termo diferente, estranho. E aí, na verdade, assim, existem maneiras e maneiras de você chamar alguém de burro, né? Você pode simplesmente pegar e falar assim, "Ô, você é burro bagarai", ou você começa a colocar um monte de termo diferente, esquisito e novo, que a pessoa nunca escutou, e a qualquer momento que ela olhar para você com uma cara assim, tipo, deixa eu perguntar o que significa isso, você olha com uma cara de desdém para ela e fala assim, meu, como que você não sabe uma coisa dessa? Né? E aí você mais desestimula a pessoa a participar do que ela participar disso. E aí, isso que o Alisson falou em relação a se eu estudasse tudo sozinha, né? Eu sempre me preocupava de trazer as informações e da gente estudar junto, porque eu sabia que no parto eu iria ter os momentos de perda de consciência, né? Eu iria ter as dores. Então, ele também deveria saber como que funcionava cada fase do parto, né? Porque era ele que ia estar ali, era ele que ia me dar força, era ele que ia falar o que eu queria quando eu não desse conta, ou quando alguém não entendesse, ou sei lá, né? Vai que a pessoa não pega o plano de parto, ou o hospital não aceita. Eu não sabia o que poderia acontecer aí nesse parto, né? Então, durante a gestação, a gente foi se preparando e a minha preocupação, assim, era justamente essa. Porque imagina, até teve uma hora lá no parto, né, que eu falei, nossa, e ainda nem coroou. E aí o Alisson sabia das fases, né? Então ele sabia que ainda não estava na fase na fase latente e tudo mais, então ele sabia cada fase que iria passar. E até que ele olhou, antes de eu falar isso, ele olhou para a doula, tipo assim, né? Não, bem antes, na verdade, assim, na hora que ela tava com muita dor, que ela tava quase desistindo do parto normal. Aí eu sabia já que o bicho ia pegar mais ainda depois. Porque assim, não ia aliviar, ia piorar a situação. Porque como eu tinha estudado, aí não que eu preciso decorar os nomes, que não é uma prova aquilo, né? É uma prova, mas é uma prova diferente, né? É uma prova de amor mesmo, assim, ou um outro tipo de prova. Então, assim, eu não precisava saber os nomes certinho lá, o que significa e tal. Mas eu precisava saber as fases, qual momento que eu poderia fazer, o que é normal e o que não é normal. Porque eu sabia que às vezes ela poderia perder a consciência ou não. E vamos dar um exemplo prático ali do nosso parto, né? Porque a minha mãe estava junto. A minha mãe, ela não, eu passei muita coisa para ela, muita informação, mas ela não estudou como a gente estudou. Então ela ficou muito aflita durante o meu trabalho de parto, porque ela não sabia cada fase. Ela não sabia que era normal acontecer tal coisa naquela fase do trabalho de parto, né? Por exemplo, né, o que a gente chama quando a mulher entra na partolândia, que é quando o bebê coroa, né? Quando você está ali na transição dos 6 centímetros até para o 8 centímetros de dilatação. Ela não sabia dessas coisas. Então ela ficou, você via a aflição dela a todo momento ali, com a minha dor,
com os meus gritos, com os meus gemidos, com o meu pedido de cesárea, né? De vamos, pelo amor de Deus, vamos tirar. Por quê? Porque era tudo desconhecido para ela. Então, a força que ela me dava é porque ela sabia do meu objetivo, né? Mas ela não pegava aquela força de dentro dela, era só aquela força, tipo assim, vai porque eu sei que é o que você quer. Mas eu via na cara dela a aflição, tadinha, né? De quanto ela estava preocupada. E acabou de entrar. E o Alisson não. O Alisson, por saber cada fase certinho, né? Ele sabia que era normal aquilo que eu estava fazendo, aquilo que eu estava falando, né? O que eu estava realmente falando que era verdade, o que era da boca para fora por causa da dor. Da boca para fora, que eu digo assim, né? Quando você está ali no momento da dor, você vai falar de tudo, né? Então, é muito importante que esse acompanhar no gestar, porque a pessoa vai entendendo cada fase, vai perdendo os preconceitos, vai entendendo o que é normal, vai sabendo como lidar com a situação, porque não é desconhecida. Porque quando uma situação é desconhecida, ela se torna um monstro, né? Ela se torna assim muito difícil de passar por ela, porque eu não conheço. Então, esse processo aí de todo o nosso estudo, de toda essa união durante a gestação, né, foi crucial para o trabalho de parto.